Fala galerinha, tranquilo? Olha eu aqui de volta, professor, enfermeiro e Andrade. Trago novidades, estamos com um novo projeto aqui no Estúdios Uno em Brasília, capital. Vamos desenvolver aqui algumas entrevistas focando no âmbito educação e saúde com profissionais da área de saúde, educação. Vamos abrir essa porta para esses profissionais que tanto faz diferença dentro do nosso âmbito social, né? Hoje, não um pouco, aqui até um pouco feliz, emotivo aqui, a presença de um queridíssimo amigo, profissional de autismo gabarito, professor Otávio Fávaro, profissional de educação física. Eu vou até ler aqui porque o currículo do cara tem respeito. Especialista em fisiologia, biomecânica humana, mestre em ciências da motricidade humana, MBA em gestão empresarial, especialista em gestão escolar com ênfase em direção educacional. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite, obrigado por ter aceitado aqui estar conosco, nos dar essa oportunidade de bater esse papo aqui com o senhor. Eu que tenho que agradecer ao Estúdio Uno, a você, professor Igor, pelo convite. E que eu entendo que é um momento importante a gente falar sobre educação, falar sobre saúde, essa ligação, né, essa inter-relação entre esses aspectos, acho que é muito importante. Obrigado. Fazer aqui uma venda rápida aqui para a gente não perder a oportunidade. Queria agradecer muito a Público Informática. Você aí está precisando de soluções de informática na sua empresa, no âmbito empresarial, só entrar em contato com a Público Informática, 61 98431 8080. Também estamos aqui com o nosso patrocínio da Deca Life, cursos de especialização na área de saúde. Você aí, enfermeiro, profissional de saúde, técnico, fisioterapeuta, você que quer dar uma melhorada aí em alguns cursos de extensão, é só ligar lá na Deca Life, até anotei o número aqui, 61 9948 2131, tá? Curso de punção venosa, cálculo de medicação, APH, tudo na área de saúde. Liga lá pro Cleito que ele, com toda certeza, vai ter uma turma lá para te encaixar e vai te dar um atendimento profissional de autismo gabarito, beleza? Só entrar com ele, se ele fizer errado, vocês me cobram, beleza? Obrigado, Cleito, obrigado, Deca Life, obrigado, Público Informática. Hoje a gente vai aqui tratar justamente esse currículo aqui, como é que você conseguiu construir isso, que é hoje o nosso entendimento aqui, desenvolvimento de pessoas, com a sua autoridade em falar sobre o assunto. Como é que foi essa construção aqui? Pelo que eu entendi aqui, ainda tem um faixa preta de karatê aqui, um entendimento de jiu-jitsu aqui, defesa pessoal. Como é que foi essa construção, Otávio, nessa sua carreira, até chegar aonde você está hoje, como educador, especialista, mestre, à frente das posições que você se encontra hoje? Bom, eu acho que eu tenho que colocar que esse processo todo ele começou numa experiência com esporte, né? Com o meu envolvimento com o esporte, a minha paixão que eu tenho pelo esporte, e não só pela prática, né? Mas pela prática e pelos desafios que o esporte também acaba nos colocando à frente se a gente assume algumas situações específicas, como por exemplo participar de competições, né? Então quando a gente participa de competições, a gente começa a desenvolver alguns aspectos pessoais, né? E principalmente na área de, se eu entendo que eu quero, né, vencer uma competição, eu tenho um desafio, então isso me provoca, me gera uma insatisfação se eu não melhoro, né? Se eu não ganho, então isso vai me provocando. Então acho que a minha história ela parte disso, e é uma história que ela se mistura entre o pessoal e o profissional. Mas como começou, né? A pergunta é essa. Ela começou pelo esporte, ela começou praticando karatê, praticando natação, ciclismo, bicicross. Em alguns momentos eu tive oportunidade de participar de algumas atividades de motocross, de enduro. Então são situações, né, que foram me levando e também foram construindo a minha personalidade e também foram construindo um momento que eu tinha ali, né, de aproveitar e, como diriam já outros professores especialistas na área, né, é aquele momento que você não quer sair e que não quer que termine aquilo, né? Então acho que isso foi o início dessa minha história, desse meu desenvolvimento como pessoa e por consequência como profissional. E a educação ela
né, permeando tudo isso, porque a gente sabe que a educação ela faz parte de um processo de construção, né, e ela não termina. A educação é uma aprendizagem contínua. Então acho que a minha história ela se mistura em tudo isso. Essa história assim, dentro do esporte foi algo que nasceu, você tinha vontade mesmo, assim, já foi influenciado por alguém, por um pai, você viu um filme de alguma coisa, como é que nasceu isso? E onde ela influencia assim, nessa questão do desenvolvimento? Eu também sou praticante de alguns esportes, tem muita questão da disciplina, essa vontade que você falou, a vontade de ganhar, e esse desenvolvimento, eu acho que o esporte ajuda muito, eu acho que é uma porta interessante para a educação e se desenvolver. Sem dúvida, sem dúvida. Eu aposto 100% que a contribuição do esporte nessa construção é fundamental. A participação e a contribuição é 100%. Bom, eu tive várias etapas, né? Eu vivenciei vários momentos. Então, acho que o maior estímulo vem da família, né? Os meus pais sempre me apoiaram muito desde o início. Eu sou uma pessoa que estou sempre incomodado com ficar muito parado em uma determinada etapa, então eu busco sempre uma nova etapa, sempre um novo desafio, e eu tive muito apoio na família, né, dos meus pais, meu pai, minha mãe, que me apoiaram muito. Então quando eu competia, quando eu era pequeno, eu tinha meu pai que me levava nas competições, né? Eu tinha um apoio da minha mãe naqueles momentos que eu perdia e trazia para casa aquela derrota, então eu sei quanto eles sofreram com isso, né? Mas assim, o estímulo eu acho que nasceu do próprio ambiente onde eu vivenciei, né, das oportunidades que eu tive nesse ambiente. E aí acho que é importante, porque quando a gente fala de oportunidades, né, e a gente fala de crescimento de pessoas, enfim, a gente pode considerar alguns aspectos, né, alguns elementos. Por exemplo, o talento, a atitude e a oportunidade. Então quando a gente olha esses três elementos, o talento, a atitude e a oportunidade, como eu falei, né, existe uma relação entre esses três elementos. E essa relação, por exemplo, de novo, aquilo que todo mundo já sabe, né, eu posso ter talento, mas eu não tenho um ambiente que proporciona o desenvolvimento daquele talento. O que isso significa, né? O que isso significa que aquele talento ele pode não se manifestar da maneira como deveria e do potencial que ele tem. Então acho que, e aí vem a atitude, né? A atitude é onde você tem o talento, tem a oportunidade, mas também se você não tomar a frente daquilo, você não vai avançar, né? Então você tem dois elementos e falta o terceiro. Então acho que nessa mistura toda, né, desses elementos, eu acho que quando eu era pequeno, né? Eu nunca fui grande de estatura, mas eu sempre fui pequeno, mas... Se mete um pouquinho do esforço pra cima, relaxa. Mas enfim, eu acho que quando eu era muito mais novo, nessa etapa, né? Isso eu falo de 9 anos, quando eu tinha 9 para 10. O Karatê fez parte da minha infância, avançando um pouquinho mais para frente. Eu tive um professor que fez parte dessa história, que tinha uma disciplina, né, japonesa muito forte, uma disciplina que trouxe, né, e eu fui adotando aquilo para mim, fui gostando daquilo, né, e aí fui me desenvolvendo dentro do Karatê como uma primeira arte marcial e como um primeiro esporte, e passei a competir, né. E aí o gosto pela competição acho que foi natural, né? A vontade de vencer era constante. Então acho que a partir desse momento e eu tive muita sorte, né? Porque eu tive um ambiente que me proporcionava isso, tanto o ambiente na escola onde eu tinha esse treinamento como o ambiente familiar, né? Então acho que o ambiente familiar tem um peso muito grande nessa minha construção. E daí para frente, uma vez que você inicia, começa a competir, gosta da vitória, né? E não gosta de perder, então isso você fica viciado, exatamente isso. E a partir desse momento, então, você começa a novos desafios. E aí eu passei por várias etapas, né? Tive uma oportunidade com natação, depois participei de competições de águas abertas, né? Em mar, em lago, em rio. E isso foi também me dando outras oportunidades. Avancei depois para a época do triatlo. E o triatlo foi uma época importante na minha vida, porque eu me dediquei muito, né? E ainda eu estava naquela fase de tomar a decisão para qual graduação fazer. E o triatlo foi me direcionando. É claro que aí eu tive algumas pessoas que eu me inspirava muito, né? Então, e como meu pai sempre disse, né, quem faz triatlo é quem é teimoso, quem gosta de sofrer, né? E eu não gostava de sofrer, mas eu era teimoso.
E eu sempre avancei nisso, porque para fazer triatlon você tem que ter muita dedicação. É um esporte de alto nível, né? De alto rendimento. Né? Você tem que ter uma dedicação ali em cima bem latente, né? Senão você não consegue. Perfeito, perfeito, de altíssimo nível, né? E aí a gente vai avançando. E com isso eu fui me direcionando, me inspirando. Sempre fui muito apaixonado pelos esportes de resistência, né? De endurance, de treinamento de longas distâncias, daí para frente, que eu carregava aquilo que meu pai me falou então que eu era teimoso, né? Mas o teimoso no bom sentido. E isso foi me direcionando para caminhos onde eu tive oportunidade, aproveitei muito das pessoas que me envolveram, né, que me direcionaram para isso, então eu tive uma presença de várias pessoas que fizeram parte dessa construção, a família sempre como base, e com isso eu fui aproveitando as oportunidades, né, e fui me preparando para que na hora que as oportunidades aparecessem, eu estava pronto. Souber aproveitar. Pô, isso é bacana porque, assim, olhando aqui o seu currículo, assim, de forma bem superficial, com todo respeito, né, é muito ligado, né? Você fez aqui especialização em Fisiologia da Biomecânica Humana, não é isso? E aí você tem aqui um mestrado em Ciências da Motricidade Humana, isso toda a influência aí na evolução, né, do desenvolvimento humano. Mas assim, levando para o lado da educação, né, da educação aqui, que hoje a gente está com essa temática, como é que você aplicou isso? Como é que você ganhou essa musculatura profissional? Como é que você conseguiu fazer gols, né? Qual o recado que você dá, né? Como é que a gente consegue construir um currículo assim, um mestrado, ter essa responsabilidade? Hoje você tem a ocupação de uma cadeira como diretor de uma grande rede de educação. Então, como é que foi essa habilidade em aplicar o esporte, que foi o seu desenvolvimento pessoal, habilidades de disciplina, etc. Como é que foi construir isso aqui agora, levando assim para o lado mais educacional? Como é que você chegou aí, professor Otávio? Não, perfeito, pô, isso é um elogio para mim. Me chamar de professor está me elogiando, né? Eu tenho que valorizar essa base, né? Eu acho que essa base do esporte que foi me dando e me proporcionando, né? Na verdade, me desenvolvendo em algumas áreas, né? Por exemplo, então a gente ganha muita disciplina, a gente ganha muita atitude para desenvolver aquilo, a gente aprende também hoje, que é uma palavra que está em alta, né, que é mais comum, ser resiliente, que lá atrás a gente não falava sobre resiliência, né? A gente aprende a se adaptar a algumas situações, a gente aprende a ser flexível em alguns momentos, né? E aprende a tomar decisão baseado em algumas situações que elas vão te dando direcionamento. Eu acho que como eu falei lá agora há pouco, né, lá atrás, eu não tinha, né, nessa época uma definição do que eu gostaria de fazer. Porque eu sabia que eu gostaria de alguma coisa ligada à saúde, né, e que tivesse ali, e eu tinha um sonho, eu gostaria de estudar medicina para ser especialista na parte de cardiologia, né, para entender como que o coração se comportava no esporte, em exercício. E desse momento, então, a gente começa a entender que tem que estudar muito, né, para poder entender todo esse processo, como que é essa resposta hoje que a gente já conhece um pouco mais, né, cardiorrespiratório, cardiovascular. E aí isso foi me direcionando. Então, já que eu gostaria de fazer dentro dessa área, então tinha que ser alguma coisa que tivesse ligado ao que eu já fazia antes e que estava muito envolvido, né? E então eu acreditava muito naquele momento que realmente eu seria um atleta profissional, né? Então isso eu nunca deixei de lado. Então acreditei e fui. E com isso foi me direcionando para minha primeira formação, que é em educação física. Então eu sou profissional de educação física, que lá atrás eu tive um momento muito importante da minha vida, que foi uma busca que eu tive, né, que eu tinha, que era ser pesquisador nessa área, para tentar entender como que o corpo se comportava e respondia em estresses como 3 horas de treinamento de maratona, 3 horas de pedal de ciclismo, enfim. E com isso foi me direcionando. Aí acabei fazendo a especialização, fiz a graduação em Educação Física, fiz a especialização depois na área também para entender um pouco mais e me aproximar de pessoas, para gerar conexões com essas pessoas, para eu poder avançar e fazer ali o network, que me dava uma abertura para fazer o meu mestrado. E realmente eu consegui, fui para o mestrado em uma instituição altamente competente, com uma nota elevadíssima dentro dessa área que eu né, na época queria fazer e fiz, e com amigos que me deram toda a condição. Então, de novo, família, amigos, né, sempre
nessa relação aí. E com isso eu falei, não, eu preciso estudar, preciso ser bom nessa área, né? E aí começo a trazer. Então eu não consigo fazer de qualquer maneira, eu preciso fazer o melhor dentro daquela área. E aí fui, enfim, investiguei um pouco, tive um momento muito forte na minha vida de pesquisador, tive colegas pesquisadores que hoje são pesquisadores importantes dentro dessa área, né? Só que também eu nunca deixei de lado aquele momento de empreender, de buscar alguma coisa diferente, de querer fazer alguma coisa a mais. E aí é onde a gente não pode parar de estudar, né? Então, por isso que eu falo que a educação, ela é e tem que ser, né, um momento onde as pessoas encontrem seus caminhos, né? E para mim, eu me encontrei. E aí, em um determinado momento, eu tive uma oportunidade em uma instituição de ensino, que foi a minha primeira instituição de ensino que eu trabalhei, que me deram um desafio: olha, tem essa oportunidade, você quer? Eu estava saindo da graduação, iniciando uma especialização. Falei, pô, meu sonho, né? Quero fazer. Aí a competição, né, que lá atrás nasceu, eu falo, pô, eu quero um desafio, né? Não posso perder essa oportunidade. Exatamente isso. Então, se eu tenho essa oportunidade, e eu aceitei, e a diretora na época, ela fez as apostas, né, que hoje a gente pode falar desse jeito, com mais maturidade, né, e que ela falou assim, ó, eu acredito em você, né, deposito o que você tem. Mas era por um tempo, né, um momento de 6 meses. Era um ciclo ali, um semestre, para mostrar, né, e na verdade era para cobrir uma situação. Mas independente disso, né, eu falei, pô, é a minha oportunidade de fazer o que eu quero, né. E que nesse momento eu já sabia então que eu queria trabalhar com a educação para sempre, né? E aí é onde eu tive a oportunidade, e por incrível que pareça, né, deu tudo certo. Fui para o outro semestre, avancei para a barra 2, como nós conhecemos, né, como professor, e fui avançando barra, e hoje eu continuo na educação, né? Não parei de fazer os cursos de especialização e eu não consigo mais sair dessa área, então eu não me vejo fazendo outra coisa, porque faz muito sentido tudo isso, né? E carrego tudo lá de trás. Pô, bacana. Assim, você é paulista, não é isso? Eu sou. Paulista. Assim, hoje nós estamos aqui em Brasília, né, capital. Como é que está sendo, assim, estar com a família aqui, essa transição? Você conhece aqui fora dos bastidores, vamos assim dizer, né? Eu sei que você está aí com o coração apertado, vou fazer você chorar aqui. Não vai me fazer chorar, hein? Mas como é que tá? Porque isso influencia 100% nessa questão de desenvolvimento pessoa, né? Como é que você está conseguindo fazer essa transição, né? São Paulo, Brasília, como é que está isso? Né? Você vê que você tem uma base familiar muito forte, né? Você levanta essa bandeira, 2 inclusive, né? Bacana. Como é que é isso? Como é que está lidando? Como é que você está fazendo essa gestão? Assim, essa é uma pergunta que ela é complicada de responder rápida, né? Assim, ela é uma pergunta que ela mexe. Na verdade, assim, quando a gente começou a avançar, né, e a gente foi se desenvolvendo, quando eu falo a gente, eu e minha esposa, né? Minha esposa também é professora hoje, trabalha numa instituição de ensino. E aí a gente começou a buscar, poxa, né, quero mais alguma coisa, quero alguma coisa diferente. E aí acho que o primeiro movimento que a gente fez, né, como família, foi tomar uma decisão, e isso é importante, porque, né, a gente toma decisão o tempo todo, né, e as decisões, elas nos levam para vários lugares. Com certeza. Né? E aí, lá atrás, isso em 2006, a gente tomou uma decisão de assumir um desafio e sair, né, do estado de São Paulo, onde a gente morava, com a nossa filha pequena, de 2 anos e meio, para morar em Cuiabá, Mato Grosso, assumindo uma nova instituição, assumindo novos desafios, né? E naquele momento eu já como gestão de cursos e de faculdade. E claro que depois daí, né, para encurtar um pouco a história, a gente passou por vários desafios, né, e sempre buscando vencer, e eu sempre buscando oportunidades, né, e dentro dessa busca de oportunidades, sempre estudando, sempre me preparando, né, não dá para parar. E nesse processo, eu fui avançando também com novos desafios, né, então eu tive excelentes oportunidades dentro da empresa que eu trabalho hoje, da instituição que eu trabalho hoje. E também veio uma oportunidade de fazer uma mudança para Brasília, né, que é onde eu me encontro hoje, assumir novos desafios. Só que nesse processo de assumir novos desafios, eu também tenho a minha esposa que também tem um desafio, né, que ela também hoje está empregada, tem, né, uma responsabilidade na área da educação.
E a gente entendeu que nesse momento seria interessante então fazer uma separação, mas no sentido de que ela continuaria com os meus filhos em Cuiabá, Mato Grosso, e eu viria para Brasília sozinho, né? Você já sabe disso, já a gente conversa isso nos bastidores, mas enfim, não é simples, né? Não é fácil. Você tem que fazer um exercício e buscar desse exercício aquilo que você teve como base, né? Então aí hoje para mim é muito importante porque o aspecto adaptação ele é muito grande. Eu tive muita sorte em vir para Brasília e encontrar pessoas excelentes no meu caminho, né? Que me acolheram de uma forma muito familiar, né? Então isso, e aí eu não estou trocando, né, o meu ambiente familiar com outro ambiente. São dois ambientes que eu sou muito bem acolhido, né? Mas não é fácil, né? Estar aqui e a família estar em outro estado é um exercício de adaptação, de flexibilidade, ser antifrágil, né? Que hoje é o que é conhecido. E a gente acreditar um no outro, né? Eu acreditar na minha família que está longe e eles acreditarem em mim que estou aqui, né? E é um exercício que a gente tem que fazer o tempo todo. Mas a gente enxerga que o desafio para ele e para mim também está fazendo com que a gente cresça, pessoal e profissional. Diz aquele velho ditado, que crescer dói, né? Exatamente isso. Não é fácil crescer, né? Para ter músculo você tem que fazer um exercício para que você tem que passar por estresse para sofrer adaptação. Estresse muscular, então assim, crescer dói. Mas assim, uma pergunta assim, quem são essas pessoas, né? Você pode... Quem é o Otávio Pai, né? Vai começar a tremer aqui agora. O pai de quem, né? Quem são essas pessoas? Bacana. Quem é a gestão aí, Otávio Pai? Bacana. Eu acho que a grande gestora chama Andréa Fávaro. Andréa Bauer Fávaro, que é a minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, né? Que eu tenho uma filha que tem hoje de 18 para 19, chama Júlia, e tem um filho que agora tem 10 anos, que chama Lucas. Então eles realmente são a minha base, né? E eles é que me suportam e que me sustentam aqui para que eu tenha força para continuar trabalhando, né? Então isso pode parecer até um clichêzinho, né? Mas não, é verdade, né? Porque é de forma muito sincera. Então, Andréia, Júlia e Lucas, né? Na sequência de hierarquia, na sequência cronológica. Você ganhou um ponto aí, esposa. Eles fazem essa base, né? E a gente, eu, tanto como minha esposa, a gente acredita muito na educação, né? Porque ela também é da área da educação. Então a gente quer transferir isso para os filhos e que eles enxerguem também, dentro desses desafios e dificuldades, né? Que a gente vence. E a gente vencendo, a gente vai ganhando musculatura, vai buscando novos desafios, mas são elas as pessoas responsáveis que me sustentam aqui. Então, Andréia, Júlia e Lucas. Muito bom. Agora, trazendo um pouco aqui para Brasília, pedindo autorização da senhora Andréia aqui, como é que está sendo essa outra família, né, que você disse que te adotou, né? E você chegou em Brasília aqui em 2020, né? 2021. Efetivamente 21, março de 21. Você assumiu aqui a unidade. Eu tive outros desafios também, né? Em Brasília e Taguatinga. Pô, e você pegou essa transição, a gente pegando esse lado de educação, né? Essa transição bem no meio da pandemia, né? Praticamente você pegou o problema assim, de frente, né? Como é que foi fazer essa gestão, esse desenvolvimento de equipe? Como é que professores e outros colaboradores que ali estão, você assume a direção de uma faculdade hoje em Brasília, que é a Facilitera, Asa Norte, Grupo Prova, não é isso? Exato. Então, como é que foi pegar assim essa... Porque agora a gente teve o antes e o depois de pandêmico, né? Como é que foi essa transição? Como é que você recebeu isso? Como é que foi fazer essa gestão? Não, eu diria que não foi fácil em nada, né? Assim, foi um desafio porque quando a gente fala de uma gestão, quando ela já está consolidada, por exemplo, você já tem anos dentro de uma empresa ou com uma equipe, liderando uma equipe, e aí de repente vai para uma situação remota, né? O chamado home office ali que a gente teve muito, é dar sequência, né? Agora, quando você assume uma gestão ou um desafio, né, empresarial, no momento de uma pandemia e uma equipe nova, um time novo, né? Então isso aconteceu no segundo semestre de 2020.
quando eu assumi alguns desafios aqui em Brasília, ainda não com a atual unidade que eu estou hoje, mas com 2 outras unidades, né? Então o desafio é enorme. Primeiro, eu acho que tem que existir um diagnóstico, tem que existir um momento onde você tem que conhecer virtualmente as pessoas, né? Isso, quando a gente está na presencialidade e muda a chavinha rápido, né? Não é tão simples, né? Você precisa transmitir muita confiança para aquele público que te enxerga como responsável por toda a operação naquele momento. E aí você tem que ter um trabalho, uma dedicação, né? Tem que ter muita dedicação e enxergar que o caminho que você tem, o meio que você tem é um caminho virtual, né? E tem uma outra coisa, sem pressão tem que entregar resultado, né? A gente fala muito sem pressão, né? Mas sem pressão, mas a gente tem que entregar os resultados, que faz sentido, né, para um empreendimento, para um desafio profissional, né? Você tem que entregar resultado, né? A gente não entra em nenhum desafio para não entregar resultado. Então, assim, então existiu muita parceria, mas existiu muita atenção às pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante que nasceu ali naquele momento. Porque você dá atenção às pessoas de forma presencial é uma coisa, mas você dá atenção com o mesmo valor que você dá presencialmente às pessoas é muito diferente, né? E ficou meio o ambiente virtual, eu acredito não, acho que é notório que ele não vai regredir, eu acredito que ele vai só progredir, né? Porque foi meio que na marra. A tecnologia existia, a gente pensava no futuro tecnológico, essa questão, a discussão do EAD, do presencial, né, no âmbito da educação, foi meio que na marra, assim, né? Então, assim, a gente tinha essa divisão, mas ela foi colocada de forma brusca para nós adaptarmos. Eu como professor, estava não podemos ter em sala, né? A gente estava em aula, né? Dando aula, então assim, foi aquele momento de rejeição, poxa, isso é uma adaptação meio abrupta, mas hoje está ao contrário, até mesmo o aluno, né? Ele teve a rejeição no momento, mas agora alguns falam, pô, eu quero voltar para o presencial, né? Como é que faz isso agora? Qual é a visão de mercado que você vê isso hoje, como você sente esse momento? Então, eu acho que assim, né, para chegar na sua resposta, eu acho que na sua pergunta, na verdade, primeiro que acho que lá atrás as pessoas também tiveram que fazer muito exercício de ter muita atitude de falar, não, eu quero continuar e quero fazer a diferença aqui. Então os professores, por exemplo, e no momento que eu tive, logo nessa mudança, né, nessa transição que foi abrupta, como você falou, os professores também sofreram, né? Foi muito difícil para eles, porque eles foram retirados de um momento presencial e foram colocados dentro de um momento virtual, né? Então, assim, claro que deu muito certo, porque o outro lado também aceitou isso. Claro que teve uma resistência no início, porque tinha muita coisa de aprender, né? E lidar. E, na verdade, eu chamei de resistência, mas não é uma resistência. Talvez até uma certa dificuldade para andar na velocidade que a gente deveria andar naquele momento. É que ninguém esperava, né? Exatamente. Eu conversei com alguns colegas na época, assim, a adaptação do meu âmbito pessoal, a interação, né, com a máquina que assustou o acho, né? Você dá aula para quem, né? E aprender novas ferramentas. Aprender novas, porque assim, em sala você tem você tem um roteiro a seguir, a gente conhece isso muito bem, esse domínio, né? Cada um dentro da sua dinâmica de sala, mas você tem aquele momento ali da descontração, de uma piada, do próprio tema que você leva dentro de sala. E aí, quando você se depara com um notebook ou um celular, você conta a piada e você não sabe se as pessoas riram da sua piada, né? Você não consegue ter o time. Eu, particularmente, eu até brinquei com alguns colegas, eu parei de dar aula e comecei a fazer palestras, né? Foi uma adaptação minha. Então, eu me preparava não para uma aula de interação, era uma palestra, né, de 3 horas, né? Então, foi difícil, né, fazer essa divisão, né? E você, assim, a parte empresarial, de gestão, você conseguiu lidar com isso com tranquilidade? Você acha que teve mais dificuldade na parte administrativa ali? Porque é complicado, né? Você está dos dois lados, o professor Otávio, a gestão Otávio, né? A direção Otávio. Sim. Não foi fácil, né? Foi um desafio. Mas assim, acho que o mais importante naquele momento era entender e buscar ali se o time de professores, né? Se os docentes estavam conseguindo se ajustar ao novo momento que a gente estava vivendo ali, porque aquilo é o que garantiria
o resultado para o aluno, né? Aquilo que o aluno tinha que receber daquela forma as informações, o conhecimento, a interação. E o professor, ele passou por isso, ele teve que se ajustar e aprender novas ferramentas que são diferentes das ferramentas utilizadas em sala de aula. Porque lá você tem técnica de posicionamento de corpo, né? Muitos estudam isso, a fala, o gestual. Quando você vai para o virtual, você tem que se ajustar a um pedaço, a um momento onde, como nós estamos aqui, né? A gente está se ajustando a esse momento. Mas, olhando para o lado da gestão, eu acho que para mim, né, naquele momento, eu tinha que primeiro olhar as pessoas, né? Fazer a gestão ali daquelas pessoas, entender quais eram as necessidades delas naquele momento, e aí olhando a gestão, porque elas, no conforto delas, naquela nova situação, a gente conseguiria avançar, né? Então, assim, a minha maior preocupação era lidar com as pessoas, né? Fazer com que aquelas pessoas acreditassem naquele momento e em tudo aquilo que a gente tinha para ainda seguir. Muita coisa de lá a gente vai trazer, vai continuar usando hoje no presente nosso, no futuro presente também. Mas, assim, muda tudo. Por exemplo, como é que os novos alunos entrariam para a sua sala de aula e para que tivesse você como professor, Então, ele tinha que descobrir a instituição, ele tinha que saber onde aquela instituição estava, mas ele tinha também que acreditar na marca, ele tinha que acreditar no corpo docente, no modelo que a gente estava aplicando, para efetivamente falar assim, pô, eu quero estudar lá, né? E a gente conseguiu seguir de uma forma muito positiva, né? A empresa onde eu trabalho hoje, que é, nesse momento, né, eu trabalho com a marca Anhanguera, que é do grupo Croton, da Road Cogna, teve muita oportunidade, né, e se mexeu muito rapidamente para colocar tudo aquilo que estava em projetos em prática, né? Então eu sou muito grato a essa instituição de ensino, a essa empresa que acredita muito no meu trabalho e que me dá as condições para a gente fazer o melhor, né? Então eu sou muito grato a essa empresa, mas não só essa como outras também tiveram que se ajustar. E eu sou professor desde o início, né? Hoje eu estou numa situação onde eu sou diretor, né? Eu tenho as responsabilidades de gestão e fazer a gestão daqueles recursos, tanto administrativos como pessoas, que a gente tem que ir se desenvolvendo o tempo todo, né? Não é fácil. E quando eu falo eu sou professor, né? E eu gosto que me elogie, que me chame de professor, é exatamente por isso, porque esse grupo de pessoas que encararam esse desafio e que venceram esse desafio, cruzando essa etapa, esses 2 anos, né, de pandemia, pô, são vencedores, né? Merecem muito valor. Agora, dentro desse ambiente de desenvolver pessoas de forma educacional, ali, pensando um pouquinho em lideranças, líderes, qual foi a dificuldade, ou qual é, hoje em dia, vamos dizer assim, qual é o pré-requisito, né? O que você sentiu aí? O que mudou? O que as empresas hoje enxergam, né? O pessoal usa muito, né? O que é ser líder, o que é ser chefe, né? Como você lidou com isso, né? Porque tem os arranhos, né, no meio desse desenvolvimento, como ele diz, crescer dói. Então, como é que foi lidar com isso, né? Foi difícil, né? Não, bem difícil, né? Eu gosto de pensar assim, eu tenho para mim, né? Tem as definições, tem os conceitos, chefe, líder, né? Mas eu tenho para mim assim, eu carrego esse valor que a liderança ela passa a ser automática a partir do momento que você se envolve, né, com o seu time, com as pessoas que fazem parte daquele empresa, daquele grupo, daquele objetivo que você tem. Então, acho que o primeiro passo que eu gostaria de dar, assim, de falar sobre isso, tá relacionado com o exemplo, da maneira como eu me comporto perante as pessoas, né? Então, eu sempre eu escuto muito isso, né? E aí eu acabo trazendo para mim, é um rótulo, né? Sempre fui humilde em reconhecer as pessoas, né? Então todo mundo tem o seu valor, né? Então quando eu reconheço isso, mas eu trabalho direcional, né? Eu me envolvo talvez até naquela operação, talvez não precisasse me envolver, eu acredito que eu estou levando confiança para aquela pessoa e mostro para ela qual é o melhor caminho e tento ajudar, mas eu não faço para ela, né? Claro que se precisar eu vou fazer, mas eu acho que a liderança ela nasce desse bom exemplo, né? Ela nasce a partir do momento onde aquela pessoa que
em regra, né, hierarquicamente, ela é minha subordinada, se a gente pode dizer assim, mas eu não estou levando para esse nível, né, de hierarquia, eu estou levando que a gente está no mesmo nível. Claro que cada uma com as suas funções, né? A minha função é outra e ela tem uma outra função, mas a partir do momento que eu direciono ela, onde a gente tem um objetivo no final, e aí passa muito por aquilo que a gente define para aquelas pessoas como ela tem que fazer, qual é o objetivo, para que você quer, por que você tem que fazer isso. Então o porquê faz parte o tempo todo disso. E aí eu entendo que assim, líder e chefe, né, existem os conceitos. Mas eu gosto muito assim, as pessoas às vezes me chamam de chefe, mas eu não levo isso de uma forma negativa, né? De uma forma carinhosa, de uma forma onde me reconhece ali numa posição onde eu tenho responsabilidades, né? Difícil a gente ouvir alguém líder, né? Ninguém me chama de líder, né? O líder eu acho que é da natureza, né? E eu não vou fazer abordagem de conceitos aqui, mas eu acho que é isso, né? Você lidera as pessoas a partir do momento que você as considera como pessoas e como elementos, componentes e integrantes, membros daquela equipe, daquele time. E quando a gente fala de liderança, acho que é uma coisa que a gente precisa... eu não sou especialista da área, mas os especialistas sabem disso. A gente tem denominações e conceitos para liderança, né? Liderança inspiradora. A liderança também ela passa por momentos e por transição, talvez situacional. Então, dependendo de uma determinada situação, você vai assumir uma determinada liderança, né? Em alguns momentos, tem que ser chefe. Positivo, né? Você tem que ir lá e falar, não, tem que ser feito desse jeito, porque esse é o caminho, né? E aí cabe ao líder, nesse momento que ele, né, entre aspas, aí foi chefe, mas cabe a ele também ser líder e mostrar para ele, por que então você precisa fazer desse jeito, né? Qual é o motivo disso? Por que tem que ser por esse caminho e não por aquele que você gostaria de fazer? E aí vai também do conhecimento de cada líder, né? O líder ele não precisa ter conhecimento técnico em todas as áreas, mas ele precisa ter um mínimo de conhecimento para poder direcionar todos os setores ou todas as equipes com o objetivo final que seria, né, a liderança hoje ela transita muito. O pessoal falou de gestão de conflitos, né? É difícil lidar com isso, né? Mas eu acho que é a maior habilidade hoje, quem está à frente de pessoas, né? Eu até vejo que você tem fez a especialização aqui, apesar de direcionar muito, mas tem essa gestão de conflitos, né? Você tem que tratar disso. A gente está aqui nesse do esporte, eu também gosto, eu sempre penso no time de futebol, e o líder, eu acho que ele está ali como o maestro daquele time, e o objetivo é ganhar o campeonato, às vezes não o jogo, né? Então eu acho que o foco seria esse. E conversar, acho que com os seus liderados, né? Os seus subordinados, vamos assim dizer, porque não adianta eu querer pegar um atacante e botar ele na defesa. Mas se assim for ter que ser feito, eu acho que a gente tem que falar assim, olha, o objetivo de você estar na defesa, nesse momento, é para a gente fazer no segundo tempo. Eu acho que a liderança ela tem que transitar nessas esferas. Eu confesso, eu tenho uma dificuldade, a gente já conversou alguns conceitos, de se você não me mostra o projeto, né, eu sempre brinco disso, né, com os colegas, se você falar assim, ó, faz isso, mas se eu não entender para qual finalidade, eu não sei se é uma virtude ou um defeito, se eu não entender a finalidade da execução do processo, eu não consigo produzir, eu tenho que entender ele de forma geral, vamos assim dizer. Construa aquele pilar. Eu tenho que entender para que serve o pilar, porque senão eu começo a botar defeito no pilar. Eu falo assim, pô, esse pilar está muito fino, né? Ou está grosso demais, então eu preciso de entender a operação. Aí eu falo, pô, aqui vai ter ser construído isso, né? Eu produzo melhor assim. Exato. Então eu gosto de ser liderado dessa forma. Claro que às vezes temos dificuldades e às vezes até o próprio líder não consegue fazer isso por outros problemas também. E é uma cascada de ter que bater resultado, o cara tem que entregar isso. Essa construção é difícil, né? E esse ponto é importante, né? Gestão de conflitos, assim, é o tempo todo, né? A gente faz gestão de conflitos o tempo todo, então é uma habilidade que precisa ser construída e desenvolvida, né? A gente não nasce sabendo fazer gestão de conflitos, né? Mas a gestão de conflitos, na minha visão, ela é composta por vários elementos, né? Então, às vezes você precisa utilizar a gestão de conflitos utilizando aí situações de ser mais flexível. Às vezes você precisa utilizar de alguns elementos de adaptação. Você tem que resgatar talvez aquilo que você vivenciou lá atrás
e em alguns momentos resiliência, ceder, né? Às vezes, eu não gosto muito de falar isso, né? Dar um passo para trás para avançar. E aí você, melhor do que eu, pode falar a citação, né, do professor Clóvis, né? Mas enfim. Para trás nem para pegar impulso, o professor Clóvis, todo respeito. Exatamente isso. Então, né, saudações a ele, mas enfim. Ainda vamos nos encontrar, acredito eu. Mas enfim, então acho que mas em alguns momentos sim, porque você às vezes precisa efetivamente, porque você não vai o tempo todo para combate, né? E às vezes quando você vai para combate, você não faz gestão de conflitos. Aí você vai para combate e o combate é o problema, né? Aí sim, aí vira combate, aí vira desafio de quem é mais forte. Então isso é um problema sério, né? Fica aí de egos novamente. Elemento vaidade tem que ser muito bem cuidado, né? Administrado, mas a gestão de conflitos ela faz parte, né? A negociação faz parte. Mas para tudo isso, se não tiver uma habilidade ou um elemento que para mim faz importância de tamanho muito grande, porque vai envolver os outros elementos, que é a inteligência emocional, né? Então a inteligência emocional hoje, por exemplo, ela que vai me dar a condição de lidar com todos esses elementos e em qual momento eu vou aplicar determinado elemento, né? Então aquela ideia, agora é pimenta, agora é sal, agora é óleo, agora é azeite, enfim, então tudo isso eu preciso entender. E a inteligência emocional hoje, no mundo que a gente vive, e se a gente puder depois falar sobre mudanças, que a gente está falando sobre isso, né? E de transformação, a inteligência emocional hoje, ela é considerada um dos principais elementos para a gente viver e prosperar nesse mundo que a gente vive, que é extremamente caótico, complexo, instável. Acho que o instável é o pior. E o ser instável, imprevisível, né? Enfim. E aí eu vou colocar aqui para a gente colocar na nossa conversa aqui, se você me permitir, professor. Você precisa assinar um, né? Que é você antecipar o inevitável. Olha que interessante. Antecipar o inevitável. Uma gestão de conflitos, né? Eu sou profissional de emergência, eu sempre gosto disso. A prevenção, né? O preventivo, ele trata mais do que a emergência. Fica até uma dica aí aos responsáveis, não vou entrar no âmbito de quem é quem, mas quem está ouvindo sabe bem. Eu acho que se a gente investisse aqui, pegando um parêntese, né? A gente até falou isso hoje, num momento ali fora com outras pessoas, se investe muito na emergência. Isso tanto para questão de segurança pública, saúde, a própria educação, né? Então, assim, acho que quando a gente pensa só na emergência, a gente não só tratar o emergencial, a gente tem que fazer um preventivo. E lá na base, eu sempre brinco muito em aula, se me permite, professor, estou lá aqui à frente, né? Você pega uma senhora que, com todo respeito a alguma colocação, que às vezes chega no hospital com infecção urinária dentro da emergência, podia ter sido tratada lá anteriormente, mas a estrutura às vezes não permite ela chegar no hospital, às vezes um posto de saúde só atende de X horas a tal horas, ela trabalha a tal, então ela não consegue, então ela só vai para o hospital. Um problema poderia ser resolvido com um antibiótico ali prescrito no posto de saúde pelo próprio enfermeiro ou médico, R$14, não vou falar o nome aqui para não fazer propaganda, mas não consegue se fazer esse fluxo, ela tem que ir para a emergência, gastar 3, 4, 5 mil de internações dentro do hospital. Então, o preventivo, ele é sempre muito, muito bem-vindo, né? Fazer essa prevenção dentro da saúde, dentro da educação, e trazendo aqui para a nossa educação, agora voltando, né? Eu já falei que eu falo muito, né? E que isso depende muito de planejamento também, né? Planejamento estratégico, né? Então faz muito sentido isso. E assim, eu como salvo, não sei se é uma visão sua também, mas é minha, esse planejamento educacional no nosso país hoje, pensando em desenvolver o aluno dessa forma, eu acho que poderia ter uma preventiva, porque a gente está hoje no ensino superior, né? A gente está aqui numa ponta. Eu vejo muitas vezes deficiência ali eu não vou citar, mas tem algo errado para baixo, eu acho, porque a gente pega alguns problemas dentro de sala de aula que eu acho que poderia resolver justamente nessa questão de prevenção. Você tem alguma opinião sobre isso? Não, acho que eu posso falar da minha experiência na educação básica, né? Porque no início da minha jornada toda, eu trabalhei durante 8 anos na educação básica. Eu era professor de educação infantil e ensino médio, né? E assim,
aí eu vou ter que resgatar um pouquinho sobre atitude, né? Sobre a atitude de fazer acontecer o melhor possível. E aí hoje utilizando aquilo que a gente já sabe que é um conceito, né, do professor Cortella, com aquilo que a gente tinha nas mãos naquele momento. Então tinha que fazer o melhor com aquilo que a gente tinha, né? Claro que tinham várias oportunidades, né, que o próprio sistema poderia contribuir muito, né? E depois dessa etapa que eu, né, vivi na educação básica, eu me desliguei um pouquinho, fui mais para o ensino superior, mas a gente enxerga que tem melhorias, né, que tem oportunidades para serem exploradas, né? Mas é um sistema que envolve outras áreas, né? E de verdade eu não queria entrar muito nessa área. É difícil falar disso que a gente se complica, né? Mas pensando na parte de desenvolvimento aí pessoal de cada um, que acho que é o foco do que a gente está tentando trazer hoje, qual a linha que você prefere? Assim, qual indicativo? Qual seria, se eu te fizesse uma pergunta, professor Otávio, como eu faço para ter isso daqui? Né? Como eu construo, como eu chego onde o senhor chegou? Como é que eu sento numa cadeira desse porte? Como eu consigo fazer isso? Uma pergunta extremamente difícil para ser respondida. Me colocou contra a parede agora, é muito difícil. O que eu vejo, né? Eu acho assim, o meu exemplo, ele não pode não servir para todos, né? O meu exemplo daquilo que a gente conversou há um tempo atrás, né? Durante esse momento aqui, é uma história minha, né? Então eu não consigo replicar isso para as outras pessoas, né? A gente tem gêmeos que são diferentes, né? Então, assim, se eu pudesse deixar algum norte, né? Alguma direção, é que tivesse exatamente o que eu falei em alguns momentos atrás, né? Que primeiro, identificar qual é o melhor caminho, identificar aquilo que você tem talento. Eu sei que vai precisar de oportunidade, vai precisar de direcionamento, de atitude, desse ambiente todo, mas aí é onde a pessoa cada um tem que descobrir aquilo que vai fazer melhor, que não é simples, porque às vezes a gente passa por vários caminhos e a gente ainda não se descobre, né? Então eu sou uma pessoa de muita, não sei se eu posso dizer isso, de muita sorte, né? De ter vivenciado tudo isso, estar no momento certo, com as pessoas que me direcionaram, com o ambiente que eu vivi, né? Esse ambiente familiar que eu hoje preservo muito, né? Então isso é uma coisa que faz uma diferença. Mas eu acho que a direção, acho que o que a gente pode deixar de caminhos, né, a serem seguidos que é aquilo que a gente já sabe, que os especialistas sabem, né? Em nenhum momento eu desisti, né? Eu acho que isso é importante. Então, em nenhum momento eu deixei para trás aquilo que eu acreditava, né? É claro que a gente abre mão de muita coisa. Hoje eu estou abrindo mão de estar com a família por um desenvolvimento profissional e que é pessoal, que faz a minha família se desenvolver também, né? Então, acho que nesse sentido, assim, então é não desistir, né? Acreditar que você tem um caminho a seguir e seguir por aquele caminho. Claro, sempre pelo caminho do bem, né? Do caminho saudável, né? Entende o que eu estou falando. Então, acho que assim, o direcionamento seria, né? Eu falo isso para minha filha. Minha filha está num momento hoje de decisão. Para onde ela vai? Minha filha hoje é uma bailarina. Isso é importante, né? Tocar nisso. Pô, bacana, se me abrir esse espaço, eu vou fazer a propaganda dela. Não, eu queria muito que você falasse isso porque vai refletir justamente o que eu te perguntar agora. Que o aluno, ele olha muito pra gente e fala assim, professor, eu tenho a sensação que eu não sei nada no 10º semestre, no 9º, no estágio, que às vezes... E eu acho que você vai entrar nesse ponto, eu vou te cortar. Se eu for, você me direciona. Não, mas eu vou voltar, vai lá. Tá bom. A minha filha, por exemplo, ela está num caminho de uma decisão. Ela é bailarina, né? Ela é uma bailarina com objetivos profissionais, né? Busca, espera ter isso para a vida dela. Mas ela está num momento que ela está numa bifurcação. Esse é o caminho da arte, né? Do que ela quer, o sonho dela, mas ela tem um outro caminho também, de fazer uma graduação, de estudar, que é aquilo que a gente entende que tem que ter e tem que talvez ser, se ela escolher por outro caminho, ela tem que seguir isso de forma paralela, né? A educação tem que estar, a formação, né? Tem que estar o tempo todo junto, e ela está numa encruzilhada, ela não sabe para que lado ela vai. Ela tem que tomar uma decisão, né? E essa decisão é a que vai dar o norte para a vida dela. Então a gente orienta muito. É isso que você quer? É isso que você deseja?
É isso que você precisa para sua vida, né? Perguntas: se você fizer isso todo dia, acordar cedo e dormir tarde fazendo isso, vai te deixar feliz? É o que você quer? Se é, a gente vai te apoiar dentro daquilo que a gente pode, né? Então, a gente começa então a ver que o tamanho da importância desse apoio familiar. E a gente sabe que, infelizmente, em alguns momentos a gente não tem isso de forma generalizada, né? Tem pessoas que não têm esse apoio familiar, então precisa buscar outros caminhos. Exatamente, então precisa buscar esses caminhos. E o caminho é acreditar na educação, acreditar que estudar vai dar um caminho, né? E às vezes a gente ingressa num caminho da educação que dentro dessa jornada ela vai te direcionar, né? Hoje, por exemplo, eu quero fazer uma segunda graduação, quero ter uma outra graduação, né? Eu quero estudar uma outra, quero fazer outro curso, né? Eu sei que você está nessa loucura, nessa vibe aí, desse desafio todo. Então acho que isso é importante. E o que a gente fala, o que eu falo para minha filha hoje, né? Então, por exemplo, se isso vai te fazer bem, acredita e faça, né? Eu acho que a gente hoje está passando por um processo, você me corrija se eu estiver errado, eu acho que o problema hoje, como é que eu poderia dizer, minha estatística não, minha visão, né, do problema é a juventude, né? Vamos nos colocar agora aqui como pessoas mais velhas. Eu não sou, mas é só para a gente fechar o raciocínio. As pessoas estão enxergando muito, eu fiz a brincadeira aqui, foi provocativa, de como você chegou, né? O problema, eu acho que hoje a gente está contaminado de só ver o resultado. O pessoal às vezes não se preocupa muito com o processo, né? Então essa questão da filha reflete muito no aluno, né? Ele está passando por um processo. Às vezes chega no 10º semestre, eu até, quando converso com alguns que têm a oportunidade, eles até agradecem, eu falo assim, olha, se você chegou no 10º semestre e teve a sensação que não sabe nada, usando, claro, máscaras, eu sempre brinco assim, que bom, é porque você está olhando para frente, né? E aí Sócrates já falou isso há séculos atrás, sei que nada sei, né? Sabendo disso, com toda humildade, eu estou à frente, não vou colocar dos meus inimigos, né? Mas de muita gente, né? Então, essa visão de olhar e falar assim, pô, eu não sei nada, é porque agora você deu um passo adiante, né? Você subiu aquele degrau que você ainda não conhecia. Então, assim, gente, não se assustem, tá? A gente tem isso todo dia como profissional, alguns desafios. Eu acho que chegar onde você chegou profissionalmente, a realização profissional é tão sonhada, falar assim, eu sou um homem realizado, né? Isso é muito relativo, Sim. né? O que é a realização profissional, né? É financeira, é um status, né? Então acho que a nossa juventude hoje ela passa por essa contaminação de toda essa massa de você ver pessoas pegando um celular e faz eu estou muito bem. E não estou dizendo que ela não esteja, né? Não esteja, mas como você conseguiu fazer? Eu acho que esse é o grande. Eu acho que eu como professor de saúde sempre tenho que colocar isso até para filho, família, amigos que convivem comigo, né? O processo. Para a gente chegar aqui agora, onde nós estamos, nesse bate-papo aqui, você teve toda uma história para trás, eu tive toda uma história, que às vezes você pensa num momento, quando jovem, que esse momento você fala assim, isso não vai me servir para absolutamente nada. Eu até brinco, né? Eu sou da área da saúde, fugi dela a vida inteira e eu queria trabalhar com tecnologia. Olha onde eu estou agora, né? Fazendo um podcast aqui em 2022. Com toda essa estrutura que a gente está aqui, Estúdios Ouro, Thiago Azevedo aí à frente dessa condução aí, nosso diretor operacional técnico ali que está toda hora falando assim, ó, assim não, o foco é esse, senta direito na cadeira, ele pisca para mim, briga comigo. Grande Thiago. No fim, até a nossa 60ª entrevista vai dar certo, vai ficar redondinho. No final, o Thiago que é o gestor de tudo isso aqui. Gestor de pessoas. Gestor de pessoas está fazendo a distância. Eu acho que isso é uma coisa assim, que o que você estava falando por exemplo, né, a gente tem que tomar um cuidado também eu como pai, né, não transferir para os filhos aquilo que eu gostaria de ser. E aí isso é realmente uma pressão, né, para eles. E que às vezes tira totalmente do caminho, que o caminho é dele, não é meu, né? Influência negativa às vezes. E às vezes essa transferência de que, por exemplo, eu tinha um sonho de ser atleta, né? Hoje eu sou atleta amador, eu gosto de fazer o meu esporte, eu gosto de estar envolvido e
de certa forma, levar o meu corpo a um estresse físico, né? Para o bem, claro. Mas eu não posso transferir isso para minha filha ser uma bailarina profissional, né? É o caminho dela. Se ela entende que esse é o caminho, ela vai ter que trabalhar, vai ter que ter atitude, vai ter que aproveitar as oportunidades, vai ter que utilizar o talento que ela tem, porque ela é talentosa, né? Então, assim, ela tem que direcionar isso aí. Então, acho que o que a gente, né, como direcionador de tudo isso, é dar essa oportunidade para que eles também explorem os seus talentos, as suas, né, habilidades, as suas competências que vão nascendo. Mas uma coisa que eu queria falar, e aí eu vou resgatar uma fala sua, que não vou conseguir definir o que você falou, né, mas claro, né, que você falou assim que lá atrás você, né, tinha um caminho para trabalhar com a informática e depois você foi para a área da saúde que você fugia, né? Mas eu gosto de pensar que lá atrás também eu queria ser biólogo marinho. E não fui biólogo marinho, não sou biólogo marinho, mas talvez aquilo me deu o novo direcionamento, né? Então eu não fui biólogo marinho. Então hoje eu sou o que sou, né? Talvez lá atrás você não foi da área e te direcionou para ser da área da saúde. Que se a gente parar para pensar, a relevância que essa área tem na sociedade, não dá para a gente às vezes medir isso, né? Então você está trilhando um caminho, é uma jornada, né, que por si só é um excelente desafio. É muito desafiador, isso é verdade. Eu só vou fechar aqui uma fala para deixar registrado. Eu acho que você falou do conduzir, acho que a responsabilidade do professor e a dificuldade e uma habilidade que hoje tem que ter. Se eu encontrasse meus professores hoje, eu ia falar, vocês reclamavam que dava uma aula difícil, vocês imaginam agora, né? Você dá o aluno com o Google na mão falando assim, professor, isso aí está errado. Mas é uma habilidade, né? Essa gestão, esse crescimento, essa mistura hoje da pluralidade de tudo, você conseguir ver tudo em tempo real, então é desafiador, né? Sim. Beleza, pessoal, eu queria agradecer muito aqui a presença do professor Otávio Favaro, tá? Foi muito bacana trocar essas informações. Espero que você possa voltar aqui para a gente trabalhar todas essas outras habilidades que você tem. Agradeço demais, agradeço os Estúdios Uno por permitir nós estarmos fazendo essa gravação. Agradeço novamente a Pública Informática pelo apoio, a Decalife Cursos também, por todo esse envolvimento nessa estrutura que nos proporcionou essa noite muito agradável aqui na nossa querida capital brasileira. Se você quiser agradecer, finalizar, fica à vontade. Sensacional, assim, experiência incrível, né, de poder participar. Agradecer ao Estúdio Uno, a você, professor Igor, por proporcionar esse momento aqui de falar de temas que são altamente relevantes no mundo que a gente está vivendo hoje, né? De poder falar de família, de poder falar de educação, de poder falar de saúde, claro que tudo isso interligado, né? Mas para mim foi uma experiência sensacional. Espero receber um outro convite, deixo aí, ó, já estou deixando a brincadeira aqui, mas agradeço muito. Muito obrigado.